Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 95. Diz assim: Vinde, cantemos com júbilo ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação. Apresentemos ante a sua face com louvor, celebramos com salmos. Pois o Senhor é o grande Deus, o magnífico Rei acima de todos os deuses. Dele é o mar, foi ele quem o criou, e a terra firme, que suas mãos formaram. Porque ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. Não estarei as nações, assim será a sua proteção, e conduzir a tentação do deserto. Quando vossos pais me desafiaram e me puseram à prova, embora tivessem visto seus grandes feitos. Esta geração diz: é o povo que é de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Por esse motivo jurei em minha revolta, essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então, como o salmista começa falando, né? O Senhor, Ele é o nosso grande Deus, né? O Rei de toda a terra, o Rei acima de todos os reis, o Deus acima de todos os deuses. E esse é o Deus que nós servimos e que Ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, Ele é tão humilde, que mesmo sendo tão poderoso, Ele se faz presente nas nossas vidas, né? A gente tem a certeza que o Senhor está presente aqui nessa noite, porque a palavra de Deus diz, né, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente. Então nós sabemos que Deus está aqui neste lugar. E a gente pode falar aquilo que nós quisermos, colocar o que quiser diante do Senhor, porque ele vai ouvir. E a gente sabe que quando Deus escuta a nossa oração, e ele sempre escuta, ele age, né? Ele sempre vai fazer o melhor pelas nossas vidas. E nós estamos aqui tanto para pedir, né? Porque a gente sempre tem coisas para pedir, mas também para agradecer, né? Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e para glorificar o nome dEle. A gente vem à casa do Senhor em obediência, em gratidão, né? Para demonstrar o nosso amor, o nosso respeito, a nossa fidelidade e entregar também a nossa adoração. E é por isso que a gente vem, né? Todos os cultos. Todo domingo nós estamos aqui, quando a gente não pode, mas sempre que a gente pode estar aqui na casa do Senhor, adorando, buscando, louvando e glorificando o nome dele, porque ele é digno, né? De todo louvor, de toda a honra, de toda a glória. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez na sua casa, meu Pai, na tua presença, Senhor, te louvando, meu Pai, glorificando, Deus, e engrandecendo o teu santo nome, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor está presente aqui neste lugar, que o Senhor ouve, Deus, a nossa oração, a nossa adoração, Deus, o nosso louvor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha agir no nosso meio, que teu Espírito Santo esteja agindo, Senhor, nas nossas vidas, que a gente possa, meu Pai, sentir a sua presença, que o Senhor venha nos encher, meu Pai, com teu Espírito Santo. Que em nome de Jesus, Deus, nós colocamos tudo diante de Ti, meu Pai, consagrando, Senhor, as nossas vidas a Ti e pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar discernimento, que o Senhor venha abrir as portas, meu Pai, que cada um dos Seus filhos estão precisando. Deus, tudo aquilo que os Teus filhos estão colocando diante do Senhor, meu Pai, nós pedimos, Deus, que o Senhor venha agir. O Senhor vem repreender também, Senhor, toda a enfermidade, meu Pai, todo levante do inimigo, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, todo desânimo, meu Pai, que o Senhor venha renovar as nossas forças,
Que o Senhor venha aumentar, meu Pai, a nossa fé. Nós colocamos, Senhor, não somente as nossas vidas, Deus, mas a nossa família, meu Pai, os nossos vizinhos, Deus, e pedimos que o Senhor vai agindo na vida de cada um, que o Senhor vai transformando, Deus, que o Senhor vai salvando, meu Pai, que o Senhor vai libertando, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o Senhor. Amém? Amém. 305. Soldados somos de Jesus e campeões no bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha estará, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laurés como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olhos campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laurés como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, alma ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são
o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém? Amém. Vamos orar novamente. Aleluia, Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse período de louvor, Pai. Te agradecemos, Deus, pela tua presença, Senhor, pelo teu Espírito Santo neste lugar. E pedimos, Deus, que o Senhor continue agindo no nosso meio. Que o Senhor fale conosco, meu Pai, essa noite, Deus. Abre a nossa mente, meu Pai, os nossos corações. Quebranta, Deus, os nossos corações, Senhor, e em nome de Jesus, nos enche, Senhor, com a tua presença, com o teu Espírito Santo, que nós possamos sair daqui essa noite transformados, Deus, e transbordando, meu Pai, da tua presença, Senhor, e da tua alegria, Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Eu vou convidar a irmã Betânia para continuar dirigindo o culto, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Queria saber qual dos irmãos aceita uma oportunidade para contar um testemunho, deixar uma palavra para os irmãos. Nome? Os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje eu vou para os Provérbios. Provérbios 27 diz assim, vou saltar vários versículos. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. As riquezas não duram para sempre. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Amém. Palavras de Deus em Provérbios, né? Nos mostra, né? Como a sapiência das coisas, né? Para o nosso melhor entendimento. E diz aqui, né? Para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. Quantas vezes nós já ouvimos em outras passagens, né, da Bíblia que diz, né? Que a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Mas é uma natureza nossa do ser humano de se preocupar. E a palavra diz para a gente não se preocupar. Porque Deus não deixa a gente perdido nesse mundo sem ter as coisas ou de comer ou beber, né? Aí diz que a alma farta, né, pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce, né? Isso é uma verdade, né? O favo de mel é bem docinho, né? Não sei se já tiveram oportunidade de prová-lo, mas a alma faminta, até o pouco que se dá, também é doce, pode ser amargo, mas ajuda muito a pessoa a se alimentar, né? O melhor é o vizinho do que o irmão longe, né? Isso aí nos diz respeito à nossa vizinhança, né? Que a gente muitas vezes discute, né? Tem vezes que acontece isso, já aconteceu comigo de discutir com o vizinho, mas depois no final tudo se acalma e a gente se desculpa e volta a viver em paz, porque aqui, conforme diz na Bíblia, né? Uma hora
a gente pode precisar desse vizinho. E ali não vai ter nenhum parente, nenhum amigo ali próximo. De repente é exatamente uma pessoa que a gente ficou brigado, alguma coisa que discutiu. Então é melhor a gente ter o vizinho como companheiro, né? Como aquela pessoa que a gente de repente pode contar. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo, né? Isso também é uma máxima, porque a pessoa que não tem Deus no coração, que não quer cumprir as leis, eles não estão nem aí para o que possa ocorrer, né? Enquanto que nós que entendemos o que a palavra de Deus fala, o que a lei do homem diz, a gente procura andar em retidão, né? Porque sabe que vai ser penalizado se assim não proceder, e para nós é uma vergonha, enquanto para muitos aí fora não querem dizer nada isso, né? Na verdade, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável, né? Faz mais ou menos o que eu disse ali, né? Para quem não está para obedecer lei, para que adianta a gente ficar falando as coisas, né? Se não vai entrar na cabeça dele. Mas a gente tenta, a gente mostra como é que é a vida, né? O que é o certo, através das nossas atitudes, né? Nossos gestos. Aí muitas vezes o ímpio, a pessoa que está não cumprindo as leis, ela reconhece ou nos poupa de muitas desgraças, né? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia, né? Então eu entendo aqui nessa passagem que nós, por exemplo, nós que entendemos tudo isso, nós temos que confessar a Deus, não ao homem, a Deus, as nossas transgressões, as nossas falhas, né? E pedir ajuda a Ele, que além de nos perdoar, nos ajude a não cometer de novo essas falhas. E Deus, com certeza, Ele nos auxilia, nos indica o caminho certo e acalma nosso coração e nos ajuda nessa vida que não é fácil, mas as coisas não são para ser fácil. Nós que temos que fazer fáceis, né? Dentro da palavra de Deus, que é o que pede o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mais alguns irmãos aceita a oportunidade? Vou ler então aqui em Lucas 9:51, fala assim: E aconteceu que, ao se completar os dias em que se devia ele ser o assunto ao céu, manifestou-se no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou os mensageiros que os antecedessem. Indo eles, entraram na aldeia dos samaritanos para lhe preparar uma pousada, mas não o receberam, porque era o aspecto de quem decisivamente iria para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, voltando, repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-lo. E seguiram para outra aldeia. Esse trecho aqui é interessante, porque assim, muitas coisas acontecem na nossa vida. Às vezes não nos recebem, às vezes fazem contra, e a primeira coisa que a gente quer fazer é se irar contra aquelas pessoas. E aqui Jesus fala assim: por que você quer que mande fogo do céu? Você não sabe qual espírito tem dentro de vocês? Porque muitas vezes a gente não sabe nos conter. A gente fica irado e quer que Deus mande fogo do céu e destrua aquilo ali mesmo, né? Então, assim, para a gente sempre lembrar que o Espírito Santo está dentro de nós. E a gente precisa ter calma, ter mansidão e saber agir diante das situações que acontecem. Porque a gente Deus deixou a gente aqui na Terra para salvar vidas e não para destruir. Por intermédio de nós, a gente está trazendo, qual que é o testemunho que a gente está trazendo da nossa vida? A pessoa olha para a gente e fala assim:
aquela ali é um verdadeiro servo de Deus, ou ele olha para a gente e fala bem, ele olha para a gente e fala assim, aquele ali diz que serve a Deus, mas olha como que ele age diante das situações que acontecem na vida deles. Então que a gente sempre lembre que o Espírito Santo está dentro de nós somos templo do Espírito Santo, e a gente precisa saber se comportar diante das situações, por mais que seja difícil, mas que a gente tenha sempre o discernimento de não se irar, de agir com amor com o nosso irmão, com a outra pessoa, por mais que a outra pessoa às vezes nos ofenda, nunca ruim, faça alguma coisa contra nós, a gente tem que ter sempre paciência, mansidão mesmo, que são os frutos do Espírito, né? Mais alguns dos irmãos aceitam a oportunidade? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que bonito, Salvador, capítulo 17. No versículo 29, Israel estava sendo insultado pelo exército filisteu, onde havia um gigante que afrontava todo mundo, e o exército fugia dele. E Davi tinha ido ali, ele não era guerreiro, não era nada, ele tinha ido levar alimento para os irmãos e trazer notícia. Mas ele viu aquela afronta, ele foi lá falar com o rei, que era Saul, e disse a ele, disse Davi, que fiz? Era no 32, disse Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu, o teu servo irá pelejar com ele. Respondeu-lhe Saul contra este filisteu, não poderás ir pelejar, tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua juventude. Disse, porém, Davi a Saul, o teu servo apacenta as ovelhas do meu pai. Sempre que vem o leão ou um urso tomar uma dos cordeiros do rebanho, eu saio após ele, mato e recargo o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, segurava pela barba e feria e matava. Amém? Então, quando Davi viu aquela afronta lá, todo mundo falava que ele era o gigante. Davi não viu o gigante. Davi foi lá e disse, eu vou lutar contra esse filisteu. Tranquilamente. E chegaram a vestir uma armadura de Saul, e Davi começou a andar com elas, não, tira tudo isso, eu não quero nada. Eu vou só com uma funda, catou 5 pedras lá. Eu acredito que aí todo mundo ficou olhando essas mulheres fazendo isso. Quando ele bater lá já está morto, só não estava. Mas eles esqueceram que Davi era especial. Davi não foi lutar sozinho contra aquele gigante. Ele não foi com a fome. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Porque quando, voltando aqui no capítulo 16, a palavra do Senhor disse que quando Samuel derramou o azeite na cabeça de Davi, o Espírito de Deus se apoderou dele. Então ele estava com o Espírito do Senhor estava sobre ele. E ele tinha certeza que aquele gigante venceria ele. Tanto que ele falou, ele nunca chamou ele de gigante, chamou de incircunciso filisteu. E ele entrou ali, e diz a palavra do Senhor, que aquele homem jogou lanças de Davi, ele desviou dela, mas a primeira pedra que Davi jogou nele, na funda, só havia um lugar que era aberto, um lugar aberto, de couraça que ele vestia. A pedra foi exatamente nesse lugar e encravou na testa dele, ele caiu. E como Davi tinha dito que cortava a cabeça dele com a sua própria espada, ele subiu dele, pegou a espada dele, muito sacrifício, que era pesado, e cortou a cabeça do gigante. Por quê? Porque Davi, ele tinha confiança no Senhor. Aqueles homens que estavam ali eram muito diferentes de Davi, eles lutavam com a sua própria mão. Mas Davi conhecia Deus, tinha Deus e confiava em Deus. Então ele foi lá e venceu aquele gigante e foi aplaudido, foi todos ali como um herói que realmente ele foi, que livrou Israel da mão do filisteu.
Mas existe o outro lado. O que aconteceu? Saul se revoltou contra ele, porque viu que ele ia tomar o seu lugar. Ele viu que Davi tinha vindo para ser o seu sucessor. E tentou matar Davi várias vezes. E Davi teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes. Uma que ele cortou o seu manto, ele nem viu Davi. E a outra ele foi lá e pegou a espada de Saul, que estava do lado dele. Levou a espada e a sua vida que ele colocava água para tomar. E no outro dia ele estava lá com ele a espada. Ele não queria fazer mal. Mas ele foi perseguido por Saul até o dia que Deus, ele nunca quis. Todos falaram, você devia ter matado ele lá, não. Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ele não era capaz de fazer aquilo. Ele esperou o agir de Deus. Quando Deus tomou providência que levou a Saul, ele ainda foi consultar a Deus e voltava para lá. Vai lá, pode ir para lá. Ele foi lá e chegou lá, foi ungido na presença de todos ali, como rei de Israel. Por quê? Porque Davi tinha confiança no Senhor. Eu estava fazendo 90 dias que eu peguei essa doença. E 90 dias com dor, não são brincadeira não. E eu já teve vezes assim de eu desanimar. E achar que não vou mais melhorar isso aqui. Mas quando Deus fala comigo, Ele sempre fala de vitória. De longos dias de vida. E eu tenho colocado a minha confiança no Senhor. Eu tenho certeza que daqui a poucos dias estarei totalmente recuperado. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Manzani, quer? Então, vou convidar a mãe para vir para a Patrícia, que vai trazer a palavra. Eu tenho igreja com um abraço à paz do nosso Senhor. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Eis aí sua filha, meu Pai. Daí sua palavra. Que o Senhor possa usar o nosso evangelização, enchendo do teu Espírito Santo. E a palavra ministrada que cai no nosso coração com muita alegria e conhecimento, meu Pai. É isso que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos fazer a leitura que está em Lucas, capítulo 14. Lucas 14, versículo 25 e diante. Lucas 14, 25, diz assim: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os mesmos recursos necessários para edificá-lo? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que o contemplarem, inacabadas, zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar
a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Amém? Amém. Só esse versículo, os irmãos podem sentar. Amém. Eu quis fazer essa leitura maior porque a gente lê às vezes essa passagem, né, que fala sobre a construção da obra e que não conseguiu concluir a construção, e a gente fala usando essa passagem para falar sobre planejamento. E eu entendo que a Bíblia nos ensina sobre isso, né? Que Deus ele nos ensina princípios e ele fala da importância de nós planejarmos. Mas quando a gente lê o texto todo, a gente vai ver que Deus ele está falando de planejamento dentro do contexto da gente seguir a Cristo, né? Da gente fazer a vontade de Deus, de colocar tudo no controle do Senhor, da gente carregar a nossa cruz e de negar a nós mesmos. Porque muitas vezes a gente fala, né, de seguir a Cristo e a gente está relacionando muito isso a receber bênçãos, né? A gente ouve muitas palavras, muitas pregações de sermos abençoados, né, de recebermos bênçãos da parte de Deus. E com certeza o Senhor nos abençoa, porque a Bíblia fala que nós seremos abençoados. Mas a gente também precisa entender que quando a gente decide seguir a Cristo, né, pegar a nossa cruz, né, negar a si mesmo, nós também vamos ter tribulações. Então, quando a gente vai fazer uma construção, não é só uma bênção a construção, a gente precisa planejar, né? A gente precisa do dinheiro, a gente precisa das coisas, precisa das pessoas. Se a gente for falar do nosso contexto hoje, às vezes a gente até tem o dinheiro, mas às vezes não acha um pedreiro bom, né? Às vezes a gente tem um pedreiro bom, mas não tem o dinheiro. Então, assim, tem tribulações, tem dificuldades, e aí durante a obra pode acontecer várias coisas. E assim também é a nossa caminhada com Cristo, né? A gente vai ter bênçãos, mas a gente também vai ter dificuldades. A palavra de Deus diz que nós vamos ter tribulações. Então a gente não pode se esquecer disso. E a gente precisa estar preparado para tudo, tanto para as bênçãos quanto para as tribulações. Tem muitas pessoas que elas vêm para a igreja, que elas vêm para a casa do Senhor, e elas ouvem tantas palavras de bênção e elas vêm tanto esperando apenas pelas bênçãos, que quando chega as tribulações, algumas pessoas elas se revoltam e vão embora. Elas não aceitam, né? Elas não entendem porque determinadas coisas acontecem com elas. Mas a gente precisa entender que é assim a nossa vida, né? Como cristãos, a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter bênçãos, mas a gente vai ter recompensas, né? Nós vamos ser abençoados, nós vamos ter a salvação, nós vamos ter a vida eterna, mas nós precisamos entender que nós temos que renunciar tudo aquilo que nós mais estimamos e que nós mais amamos. A palavra de Deus, quando ela fala de seguir a Cristo, ela também fala que nós temos que negar a nós mesmos. E o que é negar a nós mesmos? É negar a gente mesmo, a nossa vontade. Porque a gente tem desejos, a gente tem defeitos e a gente precisa negar a isso. Esses dias eu vi um pastor até falando sobre isso com relação ao homossexualismo. Mas a pessoa tem esse impulso, tem esse desejo homossexual. Ok, mas seguir a Cristo é isso, negar a si mesmo. Então, por mais que ele tenha esse impulso, que ele tenha esse desejo, ele vai negar porque ele quer seguir a Cristo. E isso inclui tudo, né? As nossas vontades, os nossos desejos. Mas eu... sei lá, a pessoa é casada, mas eu tô com um impulso de adulterar. Negue a si mesmo. Mas eu minto de vez em quando. Negue a si mesmo. Mas eu falo palavrão. Negue a si mesmo. Então a gente tem que negar a nossa vontade. A gente tem que negar os nossos desejos e seguir a Cristo, né? O que é seguir a Cristo? É literalmente imitar o comportamento de Cristo, né? Imitar o exemplo de Cristo. Então nós temos que negar as nossas vontades, os nossos desejos,
o nosso jeito, que muitas vezes não é semelhante ao de Cristo, e fazer igual a Cristo. E a mensagem do Evangelho, ela fala sobre isso, né? Sobre a gente renunciar, sobre a gente se assemelhar a Deus. E isso é importante, porque é assim, como a irmã Betânia já falou hoje, que nós vamos dar o bom exemplo. É assim que nós vamos dar o bom testemunho. Aonde a gente estiver, por mais que a gente não fale de Cristo, as pessoas vão olhar para as nossas vidas e vão ver Cristo através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos, da maneira que a gente fala, da maneira que a gente ajuda as pessoas vão ver a Cristo. Então nós precisamos agir dessa maneira. E essa palavra, né, ele dá o exemplo, ele começa a falar isso, né, do homem que vai fazer uma construção e ele precisa se planejar. E é importante sim a gente se planejar, inclusive para a nossa vida cristã, mas para tudo, né? Nós precisamos estar preparados, e planejamento é justamente isso, é você fazer uma preparação, é você antever o que você vai fazer, o que você precisa fazer. E ele fala da guerra também, ele dá o exemplo da construção e ele dá o exemplo também do rei que vai para a guerra. E quando a gente fala de construir uma casa, a gente pensa em quê? É uma bênção construir uma casa. Mas quando a gente vai para uma guerra, a gente pensa que é um momento de dificuldade, de tribulação, justamente para mostrar isso, que vai ter a bênção e que vai ter a tribulação. Que a gente vai ser abençoado, mas também a gente vai ter dificuldade. E nós vamos precisar estar preparados para tudo. E como é que a gente se prepara? A melhor maneira da gente se preparar e da gente planejar é através da oração. A gente precisa aprender a consagrar tudo a Deus, colocar tudo, absolutamente tudo, diante do Senhor. Com relação à nossa vida espiritual, mas assim, em tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente tem que aprender a colocar diante do Senhor. Falar, Deus, eu vou fazer isso. E antes orar, colocar diante de Deus e ver o que Deus fala, né? O que você sente no seu coração, se aquilo realmente é a vontade de Deus para a sua vida, e se for a vontade de Deus para a sua vida, você começa a andar, e aí você faz um planejamento, como é que você vai fazer, o que você vai fazer, e se não é a vontade de Deus para a sua vida, você vai procurar conhecer e saber qual é a vontade do Senhor, porque sempre que a gente fizer algo que for da vontade de Deus, vai dar certo, né? O Senhor vai abençoar, o Senhor vai prosperar. E muitas vezes tem coisas que a gente vai fazer e é da vontade de Deus, só que a gente não sabe o que fazer e nem como fazer. E aí é mais um motivo para a gente orar, né? Falando para Deus, fala, Deus, eu não sei como fazer isso. Me mostra, me ensina, abre a porta, me direciona, traz alguém que me dê uma luz, né, que me mostre como é que eu tenho que fazer. Então a gente tem que aprender a colocar diante do Senhor todas as coisas mesmo, porque o Senhor, Ele nos ensina. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele nos ensina. E quando a gente lê a palavra de Deus no Antigo Testamento, a gente vai ver que o Senhor, Ele ensinou para o povo dele todas as coisas. Quando eles estavam caminhando no deserto e o Senhor falou que era para eles construírem um templo, e eles tinham que fazer coisas grandes, né? Cortinas, coisas de arte, né? Esculturas. E a palavra de Deus diz que Deus deu sabedoria para aqueles homens para fazer aquela obra. Então é o Senhor que nos dá sabedoria para fazer todas as coisas. A gente fica pensando assim, mas o que tem a ver no meu trabalho? Tem tudo a ver. A gente tem que colocar Deus em todos os lugares. Então se tem alguma coisa no seu trabalho que está difícil, que você não sabe fazer, coloca o Senhor, ora, pede direção para Deus, pede sabedoria para o Senhor em todas as áreas, porque Ele que nos ensina, Ele que nos dá sabedoria. Então a gente não pode achar que algumas coisas a gente pode orar e outras coisas a gente não deve orar. A gente tem que orar por todas as coisas, né? Tudo
que faz parte das nossas vidas, o Senhor tem que estar envolvido. E quando a gente ora, as coisas acontecem de uma maneira muito melhor, às vezes de uma maneira muito mais fácil. Então a gente tem que orar por todas as áreas da nossa vida, pela nossa vida espiritual, obviamente, mas pela nossa vida financeira, pela nossa vida profissional, pela nossa vida sentimental, familiar, pela nossa saúde, por todas as coisas, pelo nosso país, né, pela nossa cidade. Por todas as coisas nós temos que orar. Nós temos que aprender a colocar tudo diante de Deus. E essa é, com certeza, a melhor maneira que nós temos para planejar, né? Para preparar qualquer coisa que nós quisermos fazer. Então, quando você não souber o que fazer, ore, né? Porque o Senhor, Ele sempre sabe. Tudo que eu vou fazer, às vezes eu estou com dificuldade para fazer alguma coisa, alguma coisa que estraga, alguma coisa aí, eu estou com dificuldade, eu oro e falo, Deus, me ajuda, né? Porque o Espírito Santo sabe todas as coisas, então o Espírito Santo vai saber como é que eu vou consertar isso, vai saber quem pode consertar isso, quem pode me ajudar com isso. O Senhor sabe todas as coisas. Então, em todas as ocasiões, nas fáceis e nas difíceis, nós temos que orar, nós temos que colocar diante do Senhor, porque Ele é que vai nos ensinar, Ele é que vai nos dar sabedoria, Ele é que vai nos dar o melhor planejamento, a melhor preparação para tudo aquilo que nós formos fazer. Então nós temos que orar por tudo, pelos nossos planos, pelos nossos sonhos, né, pela nossa vida, pedindo direção ao Senhor em todas as áreas, em todos os sentidos. Então tudo o que for fazer, coloque o Senhor em primeiro lugar, né? Consagre a Deus. Primeiro ore e depois faça, que com certeza a bênção do Senhor vai estar, né, naquilo que você está fazendo, e as coisas vão dar certo e vai ser muito melhor, e o nome do Senhor vai ser glorificado, né? A gente vai dar um bom testemunho da palavra de Deus e vamos receber as bênçãos e vencer as guerras, as dificuldades e as tribulações. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Agora nós vamos recolher nossos dízimos e nossas ofertas. Vou dar uma mensagem. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que cooperam de todo o coração, dando a eles mais amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Tua casa. Nós te damos graças, Senhor, pela palavra, Senhor. Te agradecemos pela palavra. Te agradecemos também pela oportunidade de poder ofertar, Senhor, na Tua casa, dizimar na Tua casa, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando. Abre portas de emprego, Senhor, para aqueles que precisam, Senhor. Abençoa, Senhor, o seu povo, o nosso país. Que nós possamos estar, Senhor, sempre dispostos, Senhor, a buscar cada vez mais a Ti, Senhor, em todas as áreas, não apenas na área financeira, Senhor. Que nós possamos estar dispostos a ouvir e a aprender e a buscar cada vez mais. Por isso, Senhor, nós pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade de dirigir o culto e passo a palavra para o pastor. Amém. Aleluia. Agradecer aos irmãos pela presença. É sempre bom estar aqui, é sempre bom a presença dos irmãos aqui. Somos um mundo pequeno, mas Deus tem agido, tem abençoado. E a prova é que nós temos que passar luta, mas temos que saber que Deus tem uma providência. Às vezes, quando eu quero desanimar, eu fico pensando quantos livramentos e quantas bênçãos o Senhor já me deu.
tudo, em todas as áreas da minha vida. Então, é sempre bom nós sabermos que Deus está presente nas nossas vidas. E Ele nos guarda, nos livra, nos abençoa e tem nos dado a vitória. E nós temos que comemorar aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Amém? Domingo nós estaremos aqui. Terça-feira nós estaremos aqui botando o corpo, vai fazer aqui uma semana. E domingo nós estaremos aqui realizando a ceia do Senhor. Estamos convidando os irmãos, assim, que vão estar aqui. Vamos estar orando para que Deus envie mais pessoas para esse lugar. Para nós juntos cultuarmos ao Senhor aqui. Amém? Vamos erguer a cabeça, começando por mim, não deixar se abater por nada. Porque Deus está presente nas nossas vidas para nos dar a vitória, né? A luta vem, a dificuldade vem, mas é aquilo que nós temos que passar. E o Senhor sempre nos traz uma bênção e nós vemos que Ele está presente nas nossas vidas, amém? Então, é muito importante nós agradecermos a Deus por tudo e glorificar o nome do Senhor, amém? Quero convidar os irmãos a ficar de pé na vitória do encerramento. E hoje eu estou convidando os irmãos para fazer essa oração. Depois eu estarei só dando uma vez, amém? Aleluia, né? Sozinho com a palavra do Senhor, amém? Receba a cura, receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia! Que Deus nessa noite venha multiplicar as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Que Deus, nosso Senhor, abra a janela do céu para derramar sobre nós as suas bênçãos. Que Deus nessa noite venha cobrir com o teu manto sagrado. Que Deus nessa noite venha nos dar saúde. Porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus poderoso. E Tu és um Deus que tudo pode. Por isso nessa noite eu te peço, ó Deus. Derrama a bênção celestial sobre nossas vidas, sobre nossos lares, sobre nossos filhos e sobre nossos familiares. É isso que eu te peço nessa noite. Uma semana de paz, uma semana de tranquilidade, uma semana de saúde, uma semana de amor e uma semana de prosperidade na presença do Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos receber a palavra do Senhor, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam por todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém. Cumprimento os seus irmãos, vamos em paz, em nome de Jesus.